Mateus 12, versículo 25, está escrito assim: Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. E se Satanás expulsa Satanás, está dividido contra si mesmo. Como subsistirá, pois, o seu reino? E se eu expulso os demônios por Belzebu, por quem os expulsam então os vossos filhos? Portanto, eles mesmos serão os vossos juízes. Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é conseguintemente chegado a vós o reino de Deus. Note que aqui o Senhor Jesus fala do reino de Deus e fala também do reino das trevas. Ele havia liberto um homem que era mudo, um homem que era cego, expulsou um demônio dele, e os fariseus começaram a dizer entre si que Jesus expulsava demônios por Belzebu, príncipe dos demônios. E aí Jesus diz isso aqui, que nós acabamos de ler, né? E ele está deixando claro, o reino de Deus chegou. E eu pergunto, você crê que o reino de Deus chegou? E onde o reino de Deus chega, onde a luz chega, as trevas saem, tem que bater em retirada. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Você crê também que o Senhor vai falar conosco? Então eu vou ler só a parte final, e você repete comigo dizendo assim: é chegado a nós o reino de Deus. Você crê que o reino de Deus já chegou? Coloque a tua Bíblia sobre o teu assento e vamos lá para o Senhor e para a sua palavra. A melhor salva de palmas que você já deu. Feche seus olhos, vá aplaudindo, vá glorificando. Senhor nosso Deus e Pai, Deus bendito, santo, amado e todo-poderoso, a tua igreja te aplaude, te glorifica. Abre os céus agora e receba o louvor da tua igreja. E por essa mesma abertura, vai derramando a tua bênção, a tua graça, a tua virtude e o teu poder. Ninguém veio aqui ouvir o homem falar, o homem não tem nada a dizer, todos viemos ouvir a tua voz, a tua palavra. Também agora os lábios do pregador, a boca do mensageiro, que eu diminua, o Senhor cresça, remova toda barreira, todo obstáculo, e envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua palavra agora vá e produza o resultado para qual está sendo enviada. Em nome do Senhor Jesus, diga amém, Senhor. Tome teu assento, por gentileza, pode se assentar, mas preste muita atenção, não se distraia. Se você trouxe papel e caneta, tome nota de tudo o que vai ouvir e aprender, amém? Muito bem. Deus, ele é eterno e Deus é o Criador de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Em determinado momento da existência de Deus, ele resolve criar todos os seres, né? E cria primeiro os seres angelicais, e cria querubins, serafins, dentre outros, e cria um diferenciado, cria um querubim ungido, coloca próximo ao trono. E esse querubim, que até então fazia parte do reino de Deus, estava lá no lugar mais alto, junto ao trono do Todo-Poderoso, ele vai se rebelar contra Deus. Ele colocou no coração que não bastava estar próximo de Deus, ao lado de Deus, ele colocou no coração que ele queria ser Deus. Ele consegue convencer um terço dos anjos de Deus, com mentiras, com engano, se rebela contra Deus e são lançados fora do lugar mais alto da existência, são lançados abaixo. E esses anjos caídos, comandados por esse querubim, que deixou de ser um querubim, um anjo de luz, para se tornar o adversário de Deus, aí ele vai ser chamado Satã. Satã quer dizer adversário. Ele vai se tornar o diabo, inimigo de Deus. E aí é lançado fora, ele e os seus seguidores, que vão se tornar os demônios. O tempo passa, em determinado momento Deus resolve, né, criar o mundo como nós temos hoje. E ao final, como última coisa dessa criação, ele cria o ser humano. Então surgiu o primeiro reino de Deus, depois o reino das trevas, e depois surge o reino dos homens. E o diabo vai trabalhar arduamente para governar o mundo, para influenciar as pessoas a viver conforme decisões dele, conforme o estilo que ele quis para si,
e o primeiro casal vai seguir as mesmas passadas. E o maligno vai se infiltrar no meio dos homens e vai começar a espalhar as trevas. Mas, no tempo certo, o Todo-Poderoso resolve se fazer homem. O Todo-Poderoso resolve vir aqui à terra. E o Todo-Poderoso resolve implantar o reino dele aqui na terra. E o reino, todo reino tem rei. Só que esse rei veio de maneira diferente. Ele não veio já como rei, com coroa na cabeça. Ele não veio já com manto. Não, ele nasce humildemente numa pequena cidade, nem berço tinha, é colocado numa manjedoura e ele vai crescer. Aos 30 anos de idade começa o ministério, começa a anunciar e a dizer, Marcos 1, versículo 15, acompanha comigo. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo de número 15. Olha aqui o que Jesus começou a pregar e a dizer. Leia comigo, Marcos, capítulo 1, vou ler os versículos 14 e 15, que diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho, o que está escrito aí na parte final? Do reino de Deus. E dizendo, qual era a pregação? O tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Se você tiver a caneta e quiser anotar, a palavra evangelho significa boas novas. Quais são as boas novas? O reino de Deus chegou e o rei está anunciando, se arrependa, o reino chegou, o rei está aqui. Em determinado momento, Jesus vai dizer aos fariseus que pediram um sinal, que os ninivitas creram na pregação de Jonas, e Jesus disse, está aqui quem é maior do que Jonas. Jesus em seguida diz, a rainha de Sabá veio dos confins da terra para ouvir Salomão, e eis aqui quem é maior do que Salomão. Muito bem, Jesus vem trazer o reino, só que o reino de Deus não vem com aparência exterior, que era o pensamento geral. Israel era dominado pelos romanos, pagava impostos, tinha soldados romanos, centuriões espalhados por todo o Judá, e aí o pensamento geral era, o Messias virá, se assentará no cavalo, empunhará uma espada, convocará os homens à guerra, Deus nos dará vitória, expulsaremos os romanos, teremos de novo a soberania. Só que Jesus não fez isso. No linguajar bíblico, várias vezes encontramos a pergunta a Jesus, é nesse tempo que restaurarás o reino a Israel? Ou seja, vai ter soberania de novo, vai expulsar os romanos, não é? Mas esse era o pensamento geral, mas Jesus não veio fazer assim. Ele veio implantar o reino de Deus aqui dentro, ó. Ele veio implantar o reino de Deus nos corações. E o reino de Deus tem princípios e valores. Tem princípios e valores que Jesus veio trazer para aqueles que quiserem fazer parte do reino. Romanos 14, versículo 17. Olha o que está escrito aqui. Carta aos Romanos, capítulo 14, o versículo 17, diz o seguinte, leia comigo. Romanos 14, 17. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. O rei tem paz para nos dar, porque ele é o príncipe da paz. Isaías profetizou, Isaías 9,6, o nome dele será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O reino de Deus tem justiça, no reino de Deus tem paz, no reino de Deus tem alegria. 1 Coríntios 14, 33 diz que Deus não é Deus de confusão, Deus é Deus de paz. Então o rei vai trazer esses princípios e valores do reino. No reino tem que ter fidelidade, no reino tem que ter obediência, no reino tem misericórdia, no reino tem amor, no reino tem tudo isso, porque o reino que ele veio trazer é inabalável. Vá comigo em Hebreus 12, versículo 28, carta aos Hebreus, capítulo 12, o versículo 28 diz o seguinte: pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado. Está reino com letra maiúscula aí na sua Bíblia? Um reino, reino com letra maiúscula,
reino de Deus, que não pode ser abalado, retenhamos a graça, o favor de Deus, o presente de Deus, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Até então, o reino das trevas dominava. Até então, o reino das trevas imperava. Até então, o reino das trevas avançava. Mas Jesus veio para desfazer as obras das trevas. No Antigo Testamento, nós não vemos ninguém expulsando demônio. Ainda que Deus usou profetas para fazer maravilhas, ainda que Deus usou um Elias, um Eliseu para ressuscitar mortos, nós não vemos nenhum profeta, nenhum sacerdote expulsando demônios. Não vemos isso no Antigo Testamento. Aí vem Jesus expulsando demônios. Aí vem Jesus colocando por terra todo o agir das trevas. Vem Jesus desfazendo todo o poder do inimigo. Olha o que o Senhor Jesus disse a Paulo em Atos 26, versículo 18. Leia comigo. O reino dele é inabalável, o reino dele não pode ser abalado. Atos 26, no versículo de número 18, o que o Senhor diz aqui a Paulo, serve não só para Paulo, mas para a igreja do Senhor. Atos 26 serve para todo o reino dele. Atos 26, versículo 18. Jesus falando a Paulo disse, Paulo aqui está falando diante do rei Agripa, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz, e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão dos pecados. Então, até então o reino das trevas avançava, as pessoas eram escravizadas, aí vem Jesus com libertação, aí vem o rei arrebentando as portas do inferno, aí vem o rei arrancando das mãos de Satanás, aí vem Jesus libertando, e ele mesmo disse, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Onde a luz de Jesus brilha, as trevas saem, onde o poder de Deus chega, onde o reino de Deus chega, as trevas batem em retirada, e o reino de Deus tem que chegar na tua vida, e ele vai produzir novidade de vida, e ele vai trazer luz, e ele vai trazer paz, ele vai trazer alegria, ele vai trazer maravilhas. O reino dele é inabalável, o reino dele tem perdão, o reino de Deus tem misericórdia. O reino das trevas não, o reino das trevas é implacável. No reino de Deus tem perdão, porque o rei é rei de misericórdia, é misericordioso. No reino de Deus não tem espaço para acusação, porque o acusador é o diabo. No reino de Deus não tem espaço para acusador, tem espaço para intercessor, é para quem ora, é para quem intercede. Quem de fato recebeu o reino na sua vida, quer que o reino chegue na vida dos outros também, quer que os outros sejam alcançados, libertos, abençoados. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Esse reino nós temos que reter, não é? E reter com confiança, porque o Senhor, Ele não quer escravos. Ele não veio trazer o reino para escravo, para permanecer escravo. O escravo ele liberta. E olha o que ele faz. Olha o que ele fez comigo e com você e vai continuar fazendo. Apocalipse 5. Olha o que ele faz. Apocalipse 5. Vai lá comigo. Livro de Apocalipse, capítulo 5. Vou ler os versículos 9 e 10. Leia comigo. Apocalipse 5, é o último livro. Capítulo 5, versículo 9. E cantavam um novo cântico. João está tendo uma visão lá da glória, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste numa sexta-feira como essa, há quase 2000 anos atrás, ele se sacrificou. Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A Páscoa foi estabelecida lá no Egito Antigo, há 3.500 anos atrás. Lá na época, depois confira Êxodo 12, Deus vai falar a Moisés que era para pegar um cordeiro de 1 ano, para sacrificar, pegar o sangue, passar nos umbrais da porta, porque de cada casa, e era para assar o cordeiro e comer. Se a família fosse pequena, convidavam a outra família, que era para comer o cordeiro assado, junto com pães asmos, sem fermentos, junto com ervas amargas. A amargura da escravidão, porque era naquela noite que a libertação viria. Naquela noite ainda iria passar o espírito da morte. A palavra Páscoa, se você quiser anotar, do hebraico Peshach, quer dizer passagem. Na casa em que tinha o sangue do cordeiro, passava por cima.
A morte ia embora, não entrava lá, porque lá tinha um sacrifício do cordeiro, lá tinha o sangue do cordeiro, e aquilo que aconteceu lá no Egito representava aquilo que iria acontecer séculos e séculos depois. Numa sexta-feira como essa, quase 2000 anos atrás, não foi um cordeiro animal, foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não era um animal inocente, um animal irracional, que não sabia o que estava acontecendo. Não, foi o Cordeiro de Deus que voluntariamente entregou sua vida para morrer por mim e por você, derramou o sangue dele e derramou até a última gota naquele madeiro, naquela cruz, mas ele não permaneceu morto não. Ao terceiro dia ele ressuscitou, e com o sangue dele ele comprou homens e toda tribo, língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes. Então o Senhor é rei de reis e Senhor de senhores. Você faz parte do reino e você é abençoado. Você faz parte do reino que é inabalável, ou do rei que tem como precioso e preciosa. Para o diabo você não tem valor, para o diabo você não vale nada, e quer levar tua alma para as trevas, mas o Senhor quer salvar, quer libertar, quer transformar, quer abençoar. Aleluia! Apocalipse 19. Ele não é rei de escravos. Os escravos ele liberta, os cativos ele liberta, os oprimidos ele liberta e transforma. Ele é rei de reis. Apocalipse 19:16 diz assim: e na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos... Querido, a mentalidade de escravo não pode estar mais aqui, ó. Sabe qual é o problema da turma que saiu do Egito? Não é? Foi liberto. Foi ou não foi? Foi liberto do Egito. Só que a mentalidade de escravo continuou. Não, tem que mudar a mentalidade. E porque a mentalidade não mudou, pereceram no deserto. Não alcançaram a promessa. Quem creu e quem mudou aqui a mentalidade, porque um dos fundamentos, um dos princípios do reino é a fé. Eu tenho que acreditar, eu sirvo a um rei que é vivo, que é poderoso. Ele morreu, sim, morreu por mim, mas ele ressuscitou, ele está vivo, ele está aqui agora comigo. Ele não está só lá no alto e sublime trono, ele está aqui comigo. Eu sou grato por aquilo que ele fez, e eu creio, ele vai continuar fazendo, ele vai continuar operando, ele não me deixa nem me abandona. Ele tem a Canaã celestial preparada. Josué e Caleb creram, alcançaram a promessa, tiveram da parte do Senhor o cumprimento, e Deus tem promessa para cumprir na tua vida. Deus tem maravilhas para operar na tua vida. Então creia, não deixe o diabo dominar a tua mentalidade. Vai ficar no vício, na bebida, na escravidão, na droga, no sofrimento, na depressão. Não vai não, porque o rei tem paz para você, o rei dos reis que é Jesus Cristo tem alegria para você, tem saúde para você, tem libertação para você. Do reino de Deus não falta nada. Não falta nada. O Senhor é rei de reis. Agora, quando a mentalidade muda, o estilo de vida tem que mudar. O estilo de vida tem que mudar. Porque os princípios e valores do reino têm que ser realidade na nossa vida. Lá em Deuteronômio 17, Deus estabeleceu através de Moisés, antes mesmo de ter rei em Israel, Deus já disse que uma das responsabilidades fundamentais do rei seria meditar na palavra do Senhor dia e noite, para não elevar o coração, para não seguir no mesmo caminho do diabo, não é? Rei não tem só pompa e circunstância, como diz o ditado, tem responsabilidades. O Senhor é rei de reis, e nós temos a responsabilidade de levar o reino aos outros. Os princípios e valores do reino têm que ser realidade na nossa vida, tem que ter prioridade. Olha o que Jesus disse, vá comigo lá no Evangelho de Mateus. Esse reino tem que ser realidade na nossa vida. Quando os discípulos sequer sabiam orar, pediram para ele ensinar um modelo de oração. Mateus 6, versículo 9. Ele vai ensinar como orar. Mas se vocês lerem os versículos anteriores, ele deixa claro que quando fossem orar, não era para ficar repetindo a mesma coisa. Não era para ficar repetindo. Aqui ele traz um modelo de oração. Um modelo, uma referência. Não é para ficar repetindo a mesma coisa 10 vezes, 100 vezes. Não é isso que ele quer. Oração é conversa. Oração é diálogo. Oração é interação com o Rei, com o Todo-Poderoso. Aí ele ensina o seguinte, Mateus 6, 9.
Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. No céu a vontade de Deus já é plenamente executada. Agora, ela tem que ser executada aqui na terra. E a vontade de Deus para mim e para você é boa, é agradável, é perfeita, desde que nós queiramos o reino dele na nossa vida, desde que nós façamos a vontade dele. E para isso acontecer, para viver a vontade do Pai, é necessário compreender o que Jesus disse a João Batista em Mateus 11:12, que o reino é tomado à força. Mas não é na força do braço, é na força da fé, da obediência, da perseverança, não é? É uma luta diária, porque para ser de fato pertencente ao reino de Deus, eu não posso viver na carne, eu tenho que viver no Espírito. Porque se eu viver na carne, eu não vou agradar a Deus. Se eu viver na carne, eu não vou viver os valores e princípios do reino. Eu não vou fazer a vontade de Deus, eu vou fazer a minha vontade. Se eu viver na carne, eu vou ser inflamado pelo diabo. Eu vou ser inflamado pelas trevas para viver uma vida de pecado, ainda que esteja dentro da igreja. Porque nem todo mundo está dentro da igreja, está no reino de Deus. Nem todo mundo está dentro do templo, é a igreja de Cristo. Tome cuidado com isso. Nós temos que viver a vontade do Pai, viver o reino aqui na terra. E para viver o reino eu tenho que andar em espírito. Para viver o reino eu tenho que me alimentar da fé, eu tenho que me alimentar da palavra, eu tenho que me fortalecer no Senhor, eu tenho que me revestir do poder do Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Eu tenho que colocar o reino dele em primeiro lugar. Versículo 33. Mas buscai, Mateus 6:33, mas buscai primeiro, prioridade, primeira coisa, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quais coisas? Tudo que a gente precisar. Nós precisamos comer, não é? Dá para viver sem comer? Dá não, irmão. Coisa boa é comer, fala a verdade. Fui ali hoje no almoço ali, não, meu Deus, ó, eu já sou gordo, ó. Comi ali um almoço, eu não vou nem jantar hoje, vou nem jantar. É o quê, meu amor? Meu paletó está fechando ainda, né? Está fechando. Coisa boa é comer, não é verdade? Precisa comer, precisa ter roupa, né? Dá para passar fome, quem passa fome vai ficar desnutrido, vai desmaiar. A gente precisa comer, precisa de roupa, precisa de, não é? O básico. Jesus está falando de todas as necessidades, todo mundo precisa. Agora, tudo isso tem que estar em segundo lugar. O reino de Deus tem que estar em primeiro lugar. E o reino está em primeiro lugar quando a vontade do rei está em primeiro lugar. Buscai o reino de Deus e a sua justiça. É viver a vontade de Deus. Viver. Porque foi o rei Jesus que nos justificou. Eu e você antes estávamos nas trevas. Eu e você antes amávamos as trevas. Eu e você antes estávamos mergulhados no laço do diabo. Olha o que Jesus disse, João capítulo 3. Eu e você estávamos, não estamos mais. No que ele vai dizer aqui, João 3, eu vou ler a partir do versículo 16, que diz o seguinte, vamos ler aqui, João 3 a partir do 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, preste atenção, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras não sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Eu e você outrora estávamos nas trevas, mergulhados por Satanás, no lodo, no charco do pecado, uns na bebida, outros na droga, outros na mentira, no engano, mergulhados no reino das trevas, mas aí a luz do Senhor brilhou, a luz do Todo-Poderoso resplandeceu na minha vida e na tua vida. Tinha gente aqui que no passado, uma sexta-feira dessa, estava no bar
bar enchendo a cara, outros na balada aprontando, mas agora o Altíssimo te libertou, a luz do Senhor brilhou na tua vida, e você está aqui glorificando, exaltando, bendizendo. Agora você não usa mais a tua boca para falar palavrão, para amaldiçoar, você usa a tua boca para profetizar a bênção. Agora você não usa mais o teu corpo para ingerir álcool, droga, bebida, você usa para glorificar o Todo-Poderoso. Agora não é mais as trevas que tem domínio sobre a tua vida, é o Todo-Poderoso. Agora é a luz dele que resplandeceu, e através de você vai resplandecer na tua casa. Creia, a luz do Senhor vai brilhar na vida desse marido, dessa esposa, desse filho, desse neto. O que o Senhor está fazendo na tua vida, Ele quer fazer na vida daqueles que estão à tua volta, para que o nome dele seja glorificado. Quem entendeu, diga glória a Deus. Mas a nossa vida é a Bíblia que a nossa família vai ler, viu? Lembre-se disso. Não adianta chegar e dizer, a Bíblia diz, se eu não vivo. A sua vida é a Bíblia que a sua família vai ler. Você é representante do reino. Paulo vai dizer, em uma de suas cartas, nós somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? É um representante de uma nação que está em outra. Nós somos embaixadores de Cristo nesse mundo. O mundo está mergulhado em trevas. Tem muita gente ainda, como eu e você estávamos no passado, amando as trevas, amando o pecado, amando o mal. E do mesmo jeito que a luz de Jesus brilhou na minha e na tua vida, através da minha e da tua vida vai brilhar na vida dos outros. E o nome do Senhor será glorificado. Coloque o reino em primeiro lugar. Coloque a vontade dele em primeiro lugar. O inimigo não vai descansar. Ontem, eu estava vindo de São Paulo para cá, estava lá na sede. Você sabe que a nossa sede é na Cruzeiro do Sul, né? Próximo ali do Tietê, em São Paulo. E aí, saindo da sede, pega a marginal Tietê, e alguns metros tem o sambódromo do AMB. Não sei se você já foi lá, já ouviu falar. É enorme lá o sambódromo. Já estavam fechando as pistas da marginal para o carnaval. E aí eu fui passando, e eu vi um monte de barracas, um monte de tendas, tal. E dali a pouco os carros alegóricos. Logo primeiro, 5 metros de altura, um caboclo. Boneco gigante lá do caboclo. Segundo carro alegórico, uma Iemanjá. Na frente do carro, aquela carranca assim, como que de seios de fora, toda de azul. E em cima, uma imagem da Iemanjá lá, cabelo preto, corrido, vestido azul, enorme lá, 5 metros de altura. É mais escultura. E os outros todos lá. O reino das trevas não está brincando, não. Eles estão trabalhando arduamente. Nós vemos em dias da igreja de Satanás. Você já ouviu falar ou não? O reino das trevas está trabalhando e trabalhando muito. Ô, querido, querida, mas ainda que o reino das trevas queira avançar, onde chega a luz, as trevas saem. Pode ser uma luzinha assim, pouquinha. Você já caminhou numa rua escura, você viu lá no fundo a luzinha. Mesmo que seja, você pense, mas a minha luzinha é tão pequenininha, pastor. Mas essa luz não vem de você, ela vem do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E se você fizer a tua parte, essa luz vai aumentar, e o nome dele vai ser glorificado, e as trevas vão sair, e vão ser dissipadas, e o nome do Senhor será exaltado, e trevas nenhuma, inimigo nenhum vai prevalecer sobre a tua vida. Tiago 4, versículo 7, a palavra nos diz o seguinte: o nosso reino é de Deus, e o reino de Deus não pode ser abalado. Ele nos dá poder, desde que façamos também a nossa parte. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a quem, minha gente? A Deus. Resisti ao diabo e ele fugirá. Como é que eu me sujeito? O que é sujeição? É estar disposto e disponível. É ter o espírito ensinável, é ter obediência. Não é? No reino tem princípios e valores. Santidade é fundamental, obediência é fundamental, fidelidade, humildade, tudo isso são condições, são princípios, são valores do reino de Deus. Quando eu me sujeito a Deus,
não é? Quando eu estou disposto a obedecer e a viver essa palavra, eu posso até estar fraco, mas Ele me fortalece. Eu posso até estar desanimado, mas Ele renova o ânimo, o vigor. Eu posso estar até sobrecarregado, mas aí vem o Rei e diz: eu tiro das tuas costas esse fardo pesado, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, eu ando contigo, o Rei dos Reis está conosco, Ele não nos deixa só. Quando nos sujeitamos a Deus, temos força para resistir ao diabo, porque ele vai vir, queira você ou não. Você acha que o diabo quer ver você na presença de Deus? Você acha que o diabo quer ver você abrindo a boca e dando glória a Deus? Você acha que o diabo quer ver você com o coração perdoador? Você acha que o diabo quer ver você liberto da bebida, da droga, né, do mal? Você acha que o diabo não quer ver você dobrando o joelho diante de uma imagem, seja, não é, do santo A, B, C ou D? Porque atrás de imagem tem demônio, é o que a palavra de Deus deixa claro. O diabo vai lutar para voltar à velha vida. O diabo vai lutar para cair. Mas se você se sujeitar a Deus, o Senhor vai te fortalecer. O Senhor vai te revestir. E ainda que o inimigo se levante, ele não vai prevalecer contra você. Porque o Senhor está contigo. E é o diabo que vai fugir de vós. A luz do Senhor vai resplandecer através de você. Ele vai bater em retirada. Quem está entendendo, diga glória a Deus. O Senhor nos dá poder e autoridade para vencer o inimigo. Lucas 10, 19. Lucas 10, versículo 19. Olha o que o Senhor Jesus disse. O inimigo tem ardis, o inimigo tem estratagemas, o inimigo tenta de tudo com ciladas, mas o Senhor nos dá poder para vencer. Lucas 10, 19. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Oh, pastor, mas o diabo se levantou, o inimigo está furioso, ele pode estar ardendo no fogo do inferno, querendo te derrubar, mas ele não vai conseguir não, porque o Senhor está contigo e já te deu poder. Esses dias uma irmã, na saída do culto, né, amor? Pastor, o diabo está se andando aqui, está doido para lhe derrubar. Eu falei: eu sei, irmã, isso não é novidade não, eu sei disso. Eu ficaria preocupado se a senhora dissesse: o diabo está amando você. Aí eu ficaria preocupado, né? Um crente cheio do Espírito Santo, o diabo vai ter ódio. O diabo vai arder de raiva. Deixa ele arder de raiva, porque um homem cheio do Espírito Santo, um homem, uma mulher cheio da presença de Deus, que está no reino de Deus, ainda que o inimigo se levante, ele se levanta para cair. Declare comigo: o meu Rei Jesus está comigo, o meu Senhor, o Rei da glória, está comigo. É Ele que me dá vitória, é Ele que me livra. O inimigo pode tramar, o inimigo pode tentar, mas vai cair por terra, porque nenhum levante do inimigo, as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Deus vivo, sobre o reino do Todo-Poderoso. Quem está entendendo, diga bem. As portas das trevas não vão prevalecer, as portas do inferno não vão prevalecer. Agora nós temos que viver o reino, nós temos que viver a realidade da palavra, nós temos que ver os princípios e valores. A gente não pode se enganar. Olha a seriedade disso. Mateus 7, olha o que o Senhor diz. Muita gente, infelizmente, está até dentro da igreja vivendo conforme o padrão das trevas, conforme o padrão do mundo. Isso é perigoso. Mateus 7, vou ler a partir do versículo 21. Olha a seriedade das palavras do Senhor, do nosso Rei. Nem todo, Mateus 7, 21, nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está... Aquele que faz a vontade do Pai que está nos céus. Aquele que faz a vontade. E aí nós temos que olhar para nós mesmos. Eu tenho vivido a vontade de Deus, ou eu tenho sido um religioso? Eu tenho vivido o que a palavra ensina, ou eu estou sendo um frequentador de igreja? Porque olha o que ele vai dizer em seguida. Olha só a seriedade e o peso disso. Muitos me dirão naquele dia, dia com D maiúsculo, não é qualquer dia não, é um dia marcado. Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Jesus está falando de gente que tinha autoridade, de gente que tinha poder, de gente que tinha dons. Só que os dons não são garantia de salvação. Eu posso ser usado por Deus e não ser salvo. Eu posso ser usado nas mãos de Deus
e não fazer parte do reino dele. Olha a seriedade da coisa, olha a seriedade disso. Versículo 23. Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a... Se você tiver uma caneta, grife aí a palavra iniquidade. O que é iniquidade? É quando o pecado se tornou uma coisa comum. É princípio fundamental, um dos princípios do reino de Deus, a santidade. Hebreus 12, 14. Sem santificação ninguém verá a Deus. Então todo dia eu tenho que lutar contra o meu pecado. Todo dia eu tenho que pecar menos. Sobre o diabo o Senhor nos dá poder. Sobre o mundo vencemos pela fé. Mas o nosso maior inimigo é aquele que olhamos no espelho todos os dias. Porque aí é você que vai vencer você. É você que tem que se vencer. Através da palavra, através da oração, através do jejum. Tem que fazer o dever de casa, irmão. Quem aqui na escola já fez o dever de casa? Só alguns? Meu Deus. Não estudaram não, é? Eu não sou tão velho, sou um garoto. Está dando risada por quê? Não sou não, um jovem. Eu aprendi a fazer na tabuada copiando 10 vezes por dia. 10 vezes, todo dia. Dever de casa. Sabe o que é dever de casa do crente? É o jejum, é a oração, é a meditação na palavra. Isso é dever de casa diário. É dever de casa diário. É todo dia o dever de casa. É se santificar. Por quê? A iniquidade é o pecado virando uma coisa comum. O reino das trevas trabalha até para legalizar o pecado. Legalizar a droga, legalizar a bebida, legalizar adultério, prostituição, aborto e a imoralidade. O reino das trevas trabalha para legalizar a imoralidade, para legalizar o pecado, para dar aquele verniz, aquela aparência. Todo mundo faz, você também pode fazer, mas quem é cidadão do reino dos céus não vive debaixo da influência das trevas, da influência do mundo. Quem é cidadão do céu, guarda essa palavra. E o rei avisou que no tempo do fim o amor de muitos esfriaria. O rei avisou: quem perseverar até o fim será salvo. Então eu vou perseverar, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar, eu vou me consagrar. O mundo pode ir de mal a pior, o mundo pode se degenerar, o mundo jaz do maligno, mas eu vou viver a vontade do Pai, eu vou orar mais, eu vou buscar mais, eu vou me fortalecer mais, o poder dele virá sobre a minha vida, ele tem paz para mim, ele tem alegria para mim, ainda que a alma queira se abater, ainda que a alma queira se angustiar, eu não vou deixar o sentimento dominar, eu não vou deixar a alma dominar, eu vou viver do Espírito, porque o Espírito me testifica, é o meu Espírito que eu sou filho de Deus, e no reino de Deus não falta nada, tem suprimento de tudo. Oh querido, e se você buscar e fizer a tua parte, Deus vai te surpreender e vai realizar maravilhas na tua vida, vai te dar paz, saúde, alegria, vitória, vai vencer toda a força do inimigo, vai ter uma vida vitoriosa nessa terra, e depois a maior de todas as vitórias, que está com ele para todo sempre. Quem entendeu, diga glória a Deus. O diabo não está brincando não. Tem gente brincando de ser crente. Deus não brinca de ser Deus. E o diabo não brinca de ser diabo, não. Jesus está falando de gente aqui que só tem vida com Deus para os outros verem. Vou lhe dar um exemplo. Isso aqui representa o que, minha gente? Isso aqui, está no meu dedo. É uma... Representa o quê? Compromisso de casamento. Mas eu conheço casais que usam isso daqui e dentro de casa, um dorme num quarto, outro dorme no outro, há anos, há décadas, só para os outros ver. Só para os outros ver. A aliança não é honrada. No reino de Deus, Hebreus 13, casamento tem que ser digno de honra. Hebreus 13, versículo 4. Adianta ter uma aliança no dedo e ela não ser honrada, ela não ser respeitada? Com Deus é a mesma coisa. O que adianta dizer, sou filho de Deus, Ele me salvou, Ele me remiu, se eu não vivo como Ele ensina, se eu não honro a aliança? O Senhor deixou claro, eu honro os que... Então nós temos que honrar a aliança. Nós temos que lutar contra o pecado, a cada dia pecar menos e santificar mais. Sem santificação ninguém vai ver o Senhor. O pecado vai aumentar cada dia mais. Jesus avisou que assim seria.
Nós não temos que viver conforme o mundo, conforme as trevas, nós temos que continuar vivendo o reino de Deus e permanecer de pé, firme na presença dele, olhando, não é? Ele diz, quem está de pé, cuide para quem não caia. Quem está no reino de Deus, o reino de Deus tem paz, o reino de Deus tem alegria, tem renovo, tem refrigério, tem fortalecimento, tem poder de Deus. Oh, querido, ainda que você tenha chegado aqui hoje fraco, o rei vai te fortalecer. Ainda que você tenha chegado abatido, deprimido, triste, ele vai te renovar, ele vai trazer paz, alegria, refrigério, ele vai te abençoar, ele vai operar na tua vida poderosamente. Quem entendeu, diga amém. Nós temos que viver o reino aqui na terra. O reino das trevas avança. Satanás, diz Ezequiel 28, elevou o coração por causa da sabedoria, da formosura, do esplendor. Lá em Isaías 14, versículo 13 em diante, o texto vai dizer, né, tu dizias no teu coração, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. O diabo queria ser Deus. Os princípios das trevas, orgulho, soberba, mentira, engano, ego, o diabo trabalha assim. Eu sou, eu faço, eu aconteço. No reino das trevas não tem humildade. Quem disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde, foi Jesus. No reino das trevas tem soberba, tem corrupção, não é? O diabo foi tentar Jesus e diz, tudo te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus disse, vai-te, Satanás, está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele prestarás culto. O reino das trevas é baseado em mentira, é baseado em engano. Nós não podemos nos deixar seduzir pelas trevas. As trevas querem aumentar, mas onde a luz de Jesus está, não tem espaço para trevas. Muito menos podemos cair na sedução do mundo, porque o mundo jaz no maligno. Tiago 4, versículo 4, olha o que está escrito. Carta de Tiago, capítulo 4. Tiago, ele é bem direto, ele é bem objetivo. E ele diz assim, capítulo 4, versículo 4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo. Eu costumo brincar que por aí está cheio de crente Raimundo. Nada contra se tiver algum Raimundo aqui. É pé na igreja, é pé no mundo. Está amando o mundo. É trevas, irmão. Está em trevas, não está na luz, não. Não está no reino de Deus ainda, não. Não rompeu com as trevas, porque quem está no reino de Deus rompe definitivamente com as trevas. Rompe definitivamente com as forças do inimigo. Não, tem que estar na luz. Não é? Para terminar, 1 de João, capítulo 2. 1 de João, capítulo de número 2. Eu vou ler os versículos 15 a 17, que diz o seguinte. Não ameis o mundo. 1 de João 2,15. Nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, e aqui mundo compreenda, o sistema mundano, maligno, que está na iniquidade, no pecado. O amor, se alguém está no mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, concupiscência é desejo, e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, querido, você recebeu um reino que não pode ser abalado, e o rei está aqui conosco, na pessoa do Espírito Santo, e o rei vai te renovar e te revestir. No nosso reino, o reino de Deus, o rei se sacrificou por mim e por você. Numa sexta-feira como essa, ele deu a própria vida, ele deu o próprio sangue que foi derramado para fazer de mim, de você, reis, rainhas, sacerdotes, porque ele é rei de reis e senhor dos senhores. Oh, pastor, mas está tanta luta, está tanto problema, o inimigo se levantou, o problema chegou, a luta chegou, no reino de Deus não falta nada, ele tem a paz, a alegria, a vitória, a bênção que você precisa, e se você crê, a vitória virá, a bênção virá, a luz resplandecerá, e o nome dele será glorificado. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se coloque de pé. Vamos orar, vamos falar com o Senhor. O Senhor Jesus deixou claro, que ele expulsa os demônios pelo Espírito de Deus, porque chegou o reino de Deus. Nós não podemos estar no reino de Deus com mentalidade de escravo. Não podemos estar no reino de Deus com mentalidade do mundo. Não, querido.
No reino de Deus, a mentalidade é do reino. É santidade, é buscar, é perseverar, é não desistir, é honrar, é se alimentar da palavra, é viver pela fé. No reino de Deus não falta nada. Você serve a um rei que é vivo e todo-poderoso. Eu não sei como está o seu coração, quais são as lutas e problemas que você tem passado. O rei tem libertação, o rei tem salvação, o rei tem saúde, o rei tem vitória, o rei tem tudo. Amém? Nós vamos orar, nós vamos falar com ele. Mas antes de orar, eu preciso fazer um convite. Porque foi numa sexta-feira como essa, há quase 2000 anos atrás, que o nosso rei Jesus derramou todo o seu sangue por mim e por você. Cristo é a nossa Páscoa. Ele é a nossa Páscoa. Páscoa não é o coelho. Páscoa não é chocolate. Eu gosto de chocolate. Se quiser me der, eu como, viu? Eu gosto de chocolate, né? Mas a Páscoa não é chocolate. Coelho não bota ovo, nem de chocolate, nem de qualquer outra espécie. Porque não é ovíparo, é mamífero, né? A história da Páscoa não é um coelho que bota ovo. A história da Páscoa é um cordeiro que foi morto por mim e por você. E o cordeiro não só morreu, ele ressuscitou. Ele está vivo e ele tem um reino inabalável para mim e para você. Nós temos que viver o reino aqui nessa terra. Quem viver o reino aqui já na terra, vai viver com ele por toda a eternidade. Essa é a Páscoa. Cristo é a nossa Páscoa.